Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. Acesse pdh.gov.br e conheça nossos serviços. Boa noite. Começa agora o Jornal da Alterosa. Veja os destaques desta segunda-feira, 12 de novembro. Bingo que funcionava diariamente é fechado pela segunda vez em um ano. Preço do litro da gasolina cai nas refinarias. Nas bombas, o consumidor ainda não vê o repasse. Na realidade, você não vê esse efeito nas bombas, não. Continua a mesma coisa. Aí a gente só fica tomando prejuízo, né? BH Trans anuncia a expansão de faixas exclusivas de ônibus e anuncia novas ciclovias. Agora, no Jornal da Alterosa. A Polícia Militar fechou nessa manhã, mais uma vez, um bingo que funcionava todos os dias no bairro Colégio Batista, perto do túnel da Lagoinha, aqui em Belo Horizonte. O bingo funcionava nesse prédio ao lado do túnel da Avenida Cristiano Machado. O espaço amplo abrigava 50 mesas com cadeiras e, segundo a PM, funcionava todos os dias a partir das 11 da manhã até a madrugada. Foi a segunda vez em um ano que a polícia fechou o local. Temos recebido várias denúncias do local. É um local muito organizado, tem circuito de câmeras, nós conseguimos achar até uniformes, malotes para recolhimento de dinheiro. 4 funcionários foram conduzidos, incluindo 3 cozinheiras e o porteiro, que preparava para abrir o bingo nesta segunda-feira. A fiscalização da prefeitura auxiliou na apreensão dos materiais, entre mobiliários, televisores, computadores, cartelas e outros equipamentos do jogo. No estacionamento, com vaga para centenas de veículos, a PM encontrou um alvará de funcionamento. Mas, de acordo com os militares, o local era utilizado por clientes do bingo. Vocês chegaram aqui e estava fechado ainda, mas se tivesse gente jogando, tá errado também. Seriam presas em flagrantes e conduzidas até a delegacia também. Um rapaz foi baleado na saída de um bar no centro de Contagem nessa madrugada. A repórter Etel Correia tem os detalhes. A confusão aconteceu em frente a este bar, aqui em Contagem. Segundo informação de testemunhas, era por volta das 5 horas da manhã e muita gente que estava aí dentro saiu. Um homem que esperava o aplicativo aqui do lado de fora se envolveu numa discussão. Tiros foram disparados. A vítima foi baleada e o suspeito fugiu do local sem ser identificado. De acordo com informações dos amigos desse homem, eles chamaram o SAMU e o homem foi socorrido, levado para o Hospital Municipal de Contagem, onde está internado. A polícia registrou um boletim de ocorrência e procura pelo atirador. Um dos rapazes que estava com a vítima no bar contou que o pivô da briga foi uma mulher. Eles teriam conhecido a moça no bar e o atirador tentou impedir que os rapazes se aproximassem da jovem na saída. A gente encontrou com uma menina que, querendo trocar ideia com ela para ver se rolava alguma coisa, o meu amigo Jonathan, com os outros 2 semelhantes que estavam no local. Só que parecia que a mulher não estava querendo dar a bola para eles, os dois começaram a discutir. O cara falou com ele assim, você quer ter problema comigo? Aí meu amigo falou assim, não, eu tenho. Aí ele entregou a chave do carro dele pro comparsa dele. Foi nessa hora que ele sacou o revólver, deu uma acabada nele. E depois meu amigo deu um tapa na mão, tentou tirar a arma, só que aí já foi a hora que o disparo. Não é a primeira vez, o tiro acontece aqui toda madrugada, segunda-feira. Criança e saindo da escola, convive com isso é um absurdo. Nós tentamos falar com a direção do estabelecimento comercial, mas não havia nenhum responsável para falar sobre as denúncias dos moradores. Policiais da Delegacia Especializada em Investigação de Furto e Roubo de Veículos prenderam hoje um bandido que estava foragido da penitenciária José Martinho Drummond. Carlos Eduardo Borba de Freitas, de 35 anos, foi condenado a 59 anos de prisão por latrocínio, roubo de cargas, estupro e roubo de veículos. Ele estava num carro roubado com uma identidade falsa e uma metralhadora Uzi 9mm e uma pistola Glock .40, além de munição. Carlos Eduardo foi preso no bairro Flávio Marques Lisboa, na região do Barreiro, em BH. E um homem foi preso na Pedreira Prado Lopes, suspeito de tráfico de drogas. A polícia encontrou 78 barras de maconha escondidas na casa dele, além de material para embalar a droga e uma porção de cocaína.
O preso e a droga foram levados para a Central de Flagrantes 4, no bairro Alípio de Melo. As guarnições de EPAR, em patrulhamento próximo à Pedreira Prado Lopes, suspeitando de um indivíduo dentro de um veículo, num local que já é de conhecimento dos militares, por ser de intenso tráfico de droga, realizaram a abordagem e, verificando que o indivíduo já tinha passagens pela polícia, a gente decidiu fazer conversas com o indivíduo, que acabou falando aos militares que guardava droga em sua residência. O suspeito de 36 anos não quis gravar a entrevista. Então deixa eu fazer uma imagem de costas aqui. Na casa dele, os militares apreenderam 78 barras de maconha, uma balança de precisão, material para embalar droga e uma poção de cocaína. Segundo a versão do indivíduo aí, ele era usuário, estava devendo um dinheiro pelo visto, né, e queria comprar drogas, né? Então optou por guardar esse material aí de outras pessoas que ele também não soube identificar. Está sendo entregue à autoridade, né, judiciária, aqui na Polícia Civil, e a partir de agora vai ser feita a perícia do material arrecadado e provavelmente o indivíduo vai ser autuado aí em flagrante. O preso é Jaderson Átila, de 36 anos. Estão presos os 3 policiais mineiros que estavam sendo investigados após troca de tiros com policiais civis de São Paulo. 2 pessoas morreram no tiroteio em Juiz de Fora no dia 19 de outubro. Os 2 investigadores e o escrivão foram presos hoje de manhã e trazidos para a sede do 4º Departamento de Polícia Civil em Juiz de Fora. No local, a informação não foi confirmada oficialmente. Já a assessoria de comunicação da corporação em Belo Horizonte disse que o processo está em segredo de justiça e que, por isso, não pode comentar o caso. Na troca de tiros, o policial civil de Minas, Rodrigo Francisco, de 39 anos, morreu. O empresário do ramo de segurança, Jerônimo da Silva Leal Júnior, que teria sido contratado para fazer a escolta de um executivo paulista, foi baleado e morreu dias depois em um hospital de Juiz de Fora. No local foram apreendidos 14 milhões de reais em notas falsas. Está preso o homem que matou com requintes de crueldade a companheira e a enteada de 5 anos de idade em São João da Mata, no sul do estado, na semana passada. A polícia encontrou as pernas da mulher jogadas às margens de uma rodovia e foram as tatuagens que fizeram a polícia chegar ao assassino. Sem demonstrar nenhum arrependimento, ele confessou o crime. Luiz Carlos Martins, de 47 anos, foi preso na casa dele no sítio Casa Branca. De acordo com a polícia, o produtor rural tentou negar os crimes. Quando ele foi confrontado com a situação que nós encontramos sangue na casa, então ele acabou confessando espontaneamente que ele teve um desentendimento com a esposa, segundo a versão inicial dele, que ela o ameaçou com uma faca e em seguida ele conseguiu desarmá-la e pegou um martelo e deu marteladas na cabeça dela. A filha de Francileide, Bruna Carla Assis, de apenas 5 anos, estava dormindo e acordou com o barulho. Quando ela foi até a cozinha ver o que estava acontecendo, também levou uma martelada. Ela teria voltado para a cama, mas também foi espancada até a morte. Ainda de acordo com a polícia, Luiz Carlos agiu friamente e levou os corpos para o porão da casa, onde foram esquartejados. Ele, em momento algum, mostrou qualquer tipo de sentimento, seja pela menina, seja pela mãe da menina. Depois de enterrar o corpo da menina, Luiz trabalhou o dia inteiro na roça e só por volta das 4 horas da tarde ele retornou até a casa e foi até o porão. Ele pegou uma serra e esquartejou o corpo da companheira. Só depois disso ele saiu pela estrada, abandonando as partes. Francileide era natural de Feira de Santana, na Bahia. Ela trabalhava em Pouso Alegre como garota de programa até conhecer Luiz Carlos. A filha dela morava com eles há cerca de 3 meses. Moradores de Silvianópolis ficaram surpresos com o que aconteceu. Era um rapaz sossegado, tranquilo, né? A cidade inteira tá perplexa, né, de um negócio desse, né? O preço do litro da gasolina caiu 1,08% nas refinarias. O anúncio foi feito pela Agência Nacional do Petróleo na última sexta-feira. Nos últimos meses, em 6 meses, a redução chega a quase 24%. Mas os consumidores reclamam que o repasse da redução demora ou não chega às bombas. Está cada dia mais difícil andar de carro pelas ruas da cidade.
Além de ter que ter muita paciência no trânsito, é preciso verificar se vale a pena ir de carro e gastar combustível. Hoje nós vamos procurar entender por que a Petrobras anuncia a redução do preço do combustível e esse desconto não é repassado ao cliente final. Boa tarde, vamos completar? Só R$100. Esse economista conta que nas últimas 6 semanas, a Petrobras reduziu o preço da gasolina em quase 24%, devido à variação do dólar. Ou seja, se levarmos em consideração que o preço médio hoje é de R$ 4,80, com a redução, o valor a ser pago deveria cair para R$ 4,40. Deveria, mas não é isso que acontece na prática. O que os postos alegam é que as distribuidoras não fizeram o repasse daquela redução que a Petrobras fez para elas. Com isso, então, os postos de gasolina aqui em Belo Horizonte, até ao invés de reduzirem, eles expandem o seu preço, muitas vezes para aproveitar o fato de que tem clientela cativa. Eu estou num posto de gasolina no bairro Floresta, aqui em Belo Horizonte. Vou conversar com Valmir Guerra, que é motorista profissional. Valmir, você sabe por que o preço não chega na bomba final pra gente? Difícil saber, né? Será que o frentista tem a resposta, meu amigo? Você sabe por que o preço não chega pro consumidor final? O teu prezado momento, não sei não, né? Na nota vem um valor, chega lá é outro. O Minas Petro, Sindicato do Comércio Varejista de Minas Gerais, que representa cerca de 4 mil postos de combustíveis do estado, confirmou que os revendedores são apenas um elo na cadeia de comercialização e que repassar os descontos também depende das distribuidoras. Os clientes culpam os postos culpam as distribuidoras em geral não se manifestam, também não abrem as suas estruturas de custo e como a gente está vivendo um período em que os preços são colocados pelo mercado, cada um põe o preço que quer. Agora é hora de saber como vai ficar o tempo nesta terça-feira em todo o estado. O céu fica parcialmente nublado em todas as regiões mineiras. Tem possibilidade de pancada de chuva e trovadas isoladas no norte e no Jequitinhonha. Na região metropolitana e na zona da mata, pancadas de chuvas isoladas. E nas outras regiões, céu encoberto, sem chuva. Em BH, mínima de 16 e máxima de 29 graus. Em Cataguases, a temperatura vai dos 17 aos 32. Oscila dos 12 aos 31 em Alfenas. Fica entre 18 e 37 em Perdizes e em Vespasiano, mínima de 16 e máxima de 31 graus. A BH Trans vai aumentar a extensão das faixas exclusivas para ônibus na capital. Também vão ser criados mais 55 quilômetros de ciclovias. Belo Horizonte tem cerca de 2.500.000 habitantes e já atingiu a marca de 2 milhões de veículos. Trafegar pela capital, principalmente em horário de pico, não é fácil. É congestionamento, quando chove piora, os sinais apagam, os sinais de trânsito, tudo ruim, fica tudo ruim. O trânsito de Belo Horizonte está um caos mesmo. Para que a mobilidade urbana não entre em colapso, a BH Trans vai aumentar em 80 quilômetros as faixas exclusivas para ônibus, passando dos atuais 45 para 125 quilômetros. A Avenida Olinto Meireles, no Barreiro, é uma das que vai receber as mudanças. Final do dia, mais ou menos no horário de pico, dá muito movimento. Aí se ficar só um lado só ônibus, um lado só carro, fica mais organizado, né? Há 4 anos, a Avenida Dom Pedro II, no Carlos Prates, passou a contar com faixa para ônibus e, segundo a BH Trans, melhorou em 20% a velocidade operacional dos coletivos. A cidade é boa, né? É porque facilita mais, né? Já os comerciantes reclamam. Atrapalhou muito o comércio aqui. A BH Trans também vai criar 55 quilômetros de novas ciclovias, passando de 89 para 144 quilômetros. As vias destinadas às bicicletas vão servir de conexão entre os bairros e as estações do MOVE. Na realidade, nós estamos selecionando vias dentro dos bairros que a pessoa pode sair de casa com a bicicleta e ir até as estações de integração. Lá ela pode colocar a bicicleta dela num bicicletário ou usar um sistema de bicicletas compartilhadas. E se ela não quiser deixar essa bicicleta na estação, ela pode levar a bicicleta dentro do ônibus. A BH Trans estima que este projeto para mudança nas faixas dos ônibus e nas ciclovias aqui em BH custe R$ 6 milhões
com recursos de um financiamento. A expectativa é de que o processo licitatório ocorra ainda neste ano e a implantação em 2020. E se o objetivo é fazer com que mais pessoas utilizem o transporte coletivo e as ciclovias, é preciso investimento na comodidade, conforto e pontualidade nos ônibus e na segurança dos ciclistas. Nós estamos tentando, com isso, atender aos atributos que o usuário precisa, né? Que é a melhoria do tempo de viagem. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, vamos ver como foi o segundo dia de provas do Enem. Nós voltamos já já. Estudantes de todo o país participaram nesse domingo do segundo dia de provas do Enem. As provas de matemática e ciências da natureza foram bem difíceis, de acordo com os candidatos. Agora fica a expectativa pelo resultado, que vai sair só no ano que vem. Rayane e Maísa moram em São José dos Salgados, distrito de Carmo do Cajuru, e fizeram a prova em Divinópolis. No segundo domingo de Enem, as duas chegaram ao local do exame meia hora antes do portão ser aberto. A gente resolveu chegar mais cedo para não ter problema de fechar o portão e a gente ficar para fora para não ter que entrar outra vez e outra vez. Nesta faculdade em Divinópolis, movimento intenso, mas tranquilo. O segundo domingo de provas foi de expectativa pela temida prova de matemática. É o que a gente precisa efetuar uma maior pontuação para conseguir um curso concorrido. Para se dar bem na prova, teve até super-heroína. Afinal, poderes extras são bem-vindos para Fernanda conseguir uma vaga no tão concorrido curso de medicina. Acho que nesse momento, depois de tanto estudo, tanto esforço, vale tudo, né? É uma camisa de super-herói para ajudar. Teve até família fazendo a prova unida. Faíssa tenta uma vaga no curso de Direito e trouxe no colo a filha de 3 meses. O Enem, ele dá essa opção pra gente, sabe? Só que você tem que requerer no ato da inscrição. Faltando poucos minutos para o início da prova, teve gente correndo para não ficar do lado de fora. Os portões foram fechados pontualmente à 1 da tarde. Esta jovem chegou logo depois, não conseguiu entrar e foi embora chateada. São 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza. Os candidatos têm até 5 horas para fazer a prova, meia hora a menos que no domingo passado. Uma dificuldade extra para os estudantes. Para quem venceu os 2 dias de Enem, o jeito agora é segurar a ansiedade. Afinal, o resultado das provas só deve ser divulgado em janeiro. Ansiosa, né? Até lá e esperar para ver se a gente consegue. A expectativa fica aí, só esperar. Daqui a pouco, visitantes de exposição que celebra os 90 anos do Jornal Estado de Minas ganham mudas de cerejeiras. É depois do intervalo, não saia daí. Este fim de semana teve distribuição de mudas de cerejeiras e oficina de origami na capital. Mais uma ação em homenagem aos 90 anos do Jornal Estado de Minas. As mudas de cerejeiras foram distribuídas de graça pelo Sr. Miura, o guardião da espécie em Minas, aos visitantes da exposição da Terra ao Aço, Japão e Minas em laços de amizade e trabalho. A mostra celebra os 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Quem esteve por lá saiu com um cartão com o nome escrito em ideogramas japoneses e ainda pôde aprender a fazer origamis. Voluntários ensinaram os truques que envolvem a arte de dobrar e transformar papéis em animais e objetos. A ação faz parte da celebração dos 90 anos do Jornal Estado de Minas. A exposição estará aberta até domingo, dia 18 de novembro, no primeiro piso do Ponteio Lar Shopping. Obrigada por começar a semana em nossa companhia. O Jornal da Alterosa volta amanhã às 7h15 da noite. Assista agora as notícias do país e do mundo no SBT Brasil. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau.